Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o sexto ano A e boa tarde para o sexto ano B. Gente, na aula de hoje vamos continuar um assunto que começamos na aula de ontem, que foi o capítulo 12, onde nós estamos estudando a chamada crise da República Romana, o declínio da República Romana. E vamos ver o seguinte, que este período da história da Roma Antiga é marcado por conflitos sociais e também por uma luta de reforma agrária. Entendamos aqui, pessoal, que o surgimento de uma nova classe social vai marcar esse período da crise romana, da República Romana. Nós poderíamos dizer assim que aquilo que levou à crise, aquilo que levou à decadência, tá? Ou melhor dizendo, os fatores que levaram à chamada crise da República Romana, os fatores que levaram à decadência da República Romana. Pessoal, podemos dizer que o primeiro desses fatores foi justamente as disputas entre os patrícios e os plebeus. Havia uma crise entre os patrícios e os plebeus. Nós vimos, já estamos cansados de saber que os patrícios eram os grandes proprietários de terras, que os plebeus eram camponeses que trabalhavam nessas terras dos patrícios, mas vimos também que com o passar dos anos, os plebeus foram tendo conquistas, como eu me referi ontem, por exemplo, a questão da lei Caduleia, que passou a permitir o casamento entre patrícios e plebeus. Então fazia parte dessa crise da decadência da República Romana, as disputas que haviam entre patrícios e plebeus, que os plebeus começaram as suas conquistas. Também, além disso, houve o surgimento de uma nova classe social, que eram chamados homens novos, tá certo? Outro fator também foi o fortalecimento do comércio neste período, já que a Roma tinha na sua base econômica a agricultura. Com a expansão, com as guerras púnicas que vimos ontem, o comércio também passou a se destacar dentro da Roma no período republicano, com a consequência da expansão territorial, e também o que levou à crise, a esta decadência, foi justamente as revoltas dos escravos que houve quando aconteceu, no caso, a chamada revolta de Espartaco, que foi do ano de 73 a 71 a.C., escravos sob a liderança de Espartaco conseguiam lutar pela sua liberdade pessoal, porém acabaram dentro da Roma eles sendo derrotados. Para vocês terem ideia, desses 90 mil escravos que lutavam pelas suas liberdades, pela sua liberdade e pelos seus direitos pessoais, 6 mil deles acabaram morrendo crucificados, que eram os piores tipos de morte que podia existir naquela época na República Romana. Então, o fato é uma crise e uma decadência da República Romana, e isso causou uma pressão muito grande no Senado na época, e se permitiu assim uma nova forma de governo que foi chamada de triunvirato. O primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. No primeiro triunvirato foi formado por Marco Antônio, tá? Aliás, Júlio César. Marco Antônio é no segundo triunvirato. O primeiro triunvirato é Júlio César, Crasso e Pompeu. Gente, o primeiro triunvirato surgiu no ano de 59 a.C., e o primeiro triunvirato vai até 46 a.C., de 59 a 46. Como eu falei para vocês, essas três pessoas formam o primeiro triunvirato: Júlio César, Pompeu e Crasso. Pessoal, Júlio César, ele era um cônsul, ele tinha poderes autocráticos, que eram chamados poderes religiosos. Então, esta era a função de Júlio César. Tinha poderes autocráticos, tinha poderes religiosos. Pompeu e Crasso eram aqueles que comandavam os militares, eram comandantes militares.
O fato é que Crasso morreu em uma guerra chamada Guerra das Partas, e com a morte dele, Júlio César conseguiu estabelecer naquilo que nós chamamos de primeiro triunvirato, um governo, uma ditadura. Então ele conseguiu estabelecer uma ditadura no primeiro triunvirato, Júlio César. Pessoal, com a morte de Júlio César, vai surgir o chamado segundo triunvirato. O segundo triunvirato foi de 44 a.C. até o ano de 32, também antes de Cristo. Nesse segundo triunvirato, com a morte de Júlio César, então se estabeleceu o segundo triunvirato, composto pelo cônsul Marco Antônio, Polébero, que era comandante da cavalaria, tá certo? E além de Lépido tinha Otávio. Otávio era filho de Júlio César. E daí o destaque aqui com relação a Otávio é que Otávio ele vai derrotar Marco Antônio, Otávio vai derrotar Lépido, e com a derrota de Marco Antônio de Lépido para Otávio, ele estabeleceu assim o chamado período imperial. Então, Otávio derrota Marco Antônio e derrota Lépido, e vai estabelecer em Roma a chamada Roma imperial, ou seja, Otávio tornou-se o primeiro imperador de Roma. E daí a nova vai ser o que nós chamamos na história, nos estudos da história, uma nova fase na história romana, que é a Roma imperial, ou seja, o Império Romano. Mas sobre o Império Romano nós teremos aula mais à frente, tá certo? E com isso eu faço o fechamento deste capítulo que estudamos hoje sobre a crise da República Romana, quando de fato Otávio consegue derrotar Marco Antônio e Lépido, e ele estabeleceu o chamado Império e tornou-se assim o primeiro imperador de Roma. Gente, coloquem aí como atividade para vocês, nas páginas 242 e 243, tem 5 questões, e depois coloquem aquelas questões de vestibular e Enem, na página 245 seguintes. Fazemos o fechamento. Aliás, as questões de vestibular e Enem é só a página 245, apenas 4 questões. Nós fechamos este nosso estudo sobre a República Romana. Pessoal, no mais, se cuidem, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.